Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cecil Talks, o último de 2025. Hoje dedicamos a nossa conversa a um tema que desde sempre faz parte da nossa identidade: a responsabilidade social e o impacto que procuramos gerar nas comunidades onde as nossas operações estão presentes. Uma relação que se tem traduzido em parcerias, gestos, histórias e projetos e que transcende muito a produção. Para falar sobre este tema temos connosco Nuno Maia. Olá Nuno, seja muito bem-vindo. Ora viva, muito bom dia. Espero que esteja tudo bem e agradeço teres aceito estares aqui connosco. Muito bem, olha, eu também tenho um enorme gosto em estar aqui a falar de um tema que é bastante relevante para a atuação da Cecil, para o seu impacto e também para a forma como nós nos reconhecemos enquanto membros da empresa. Porque hoje, e cada vez mais, as empresas não são apenas unidades económicas de produção, são também agentes sociais e um espaço de realização pessoal e, portanto, aquilo que as empresas fazem fora do seu âmbito específico da sua atividade própria, comercial ou industrial, é muito significativo. Portanto, há uma expectativa dos stakeholders, da comunidade e das pessoas que se relacionam com a empresa e das autoridades públicas, do Estado, das autarquias, que uma empresa não é só um centro de produção do que quer que seja, é também um agente de responsabilidade social. E a Cecil é um caso muito feliz em que isto acontece praticamente desde a sua fundação, qualquer que seja o ano que nós consideremos esta história. Nuno, rapidamente se percebe que tu és o owner aqui de todos estes temas que têm a ver com a responsabilidade social e a presença nas comunidades. É evidente que toda a gente te conhece na Cecil, mas eu agora vou ter que te perguntar como é que tu chegas a ter este pelouro aqui na Cecil? Quem é o Nuno Maia, não é? Bem, Nuno Maia é um licenciado em Relações Internacionais, portanto, Ciências Sociais e Políticas, que fez carreira sempre na área da comunicação. Fui um dirigente associativo estudantil bastante ativo e, portanto, foi por via disso que me tornei depois um comunicador e uma pessoa ligada à organização de eventos e à comunicação. E quando cheguei à Cecil, há 21 anos, em junho de 2004, o meu lugar funcional, portanto, o meu lugar de carreira, foi diretor de comunicação institucional. Acontece que, sendo comunicação institucional, tem interlocutores institucionais, tanto de autoridades, que depois hoje é uma coisa que se chama muito public affairs, portanto, relações, digamos, de assuntos públicos, mais ligados às autoridades administrativas e às autarquias e ao governo, e depois todas aquelas entidades que gravitam em torno da empresa e que se relacionam connosco de alguma forma, sejam as comunidades locais envolventes às fábricas, sejam entidades mais de foro profissional, como por exemplo ordens profissionais de arquitetos, de engenheiros, de arquitetos paisagistas, portanto, todo esse mundo profissional que está perto de nós. E, portanto, foi uma evolução natural passar da função de comunicação, que é uma função, digamos, técnica, de dentro para fora, para uma função de relações com a comunidade que é mais de fora para dentro, ou seja, trazer e relacionar com a comunidade fora do nosso espaço próprio. Construíste então um bocadinho, não é? Porque a tua posição continua a ser diretor de comunicação institucional. Sim, a função é essa. Mas a função evoluiu então Exatamente. Para esta parte do envolvimento mais com as comunidades. Não é? Exatamente. Mas quando chegaste à Cecil há 20 anos já havia trabalho feito. Já com certeza que sim, que havia. Portanto, aquilo que aconteceu foi que também nestes 20 anos houve uma evolução estrutural de toda esta temática. A Cecil sempre teve este posicionamento e esta abordagem, só que nos últimos anos,
por uma dinâmica externa, tudo isto tem crescido muito e, portanto, no fundo aquilo que os juristas chamam de densificar, portanto a função foi densificada e, portanto, estabelecemos mais laços e formalizamos mais laços e começamos a definir políticas e programas mais concretos e mais estruturados para também conseguirmos ter uma atuação mais eficiente e com mais impacto positivo junto das comunidades. Nuno, então deixa-me perguntar-te, a Cécil é uma empresa com cerca de 100 anos, não é? Como é que este envolvimento com as comunidades começou ou surgiu? Isto historicamente tem que ter aqui... Sim, tem história e que nós temos, neste caso da Cécil em Portugal, temos, como sabemos, duas raízes, uma da Cécil Setúbal, Cécil Otão, cujo primeiro registro que temos é a volta de 1904, e depois a criação da própria empresa em 1918, a criação da marca Cécil em 1925 e a constituição da Cécil, como nós a conhecemos hoje, Cécil Companhia Geral de Cal e Cimento, em 18 de junho de 1930. E temos uma outra raiz, que está relacionada com a fábrica da Maceira, que foi construída entre 1919 e 1923 e que depois, mais tarde, quando foi a reprivatização do setor cimenteiro, entre 1992 e 1994, se juntaram também com a fábrica Cibra Pataias, num tronco comum que hoje é a Cécil que nós conhecemos, tem como acionista principal a SEMAP, da família Queiroz Pereira, que muito felizmente integrou completamente, absorveu completamente a cultura que havia nas empresas e continuou a dar um grande respaldo e um grande apoio a este posicionamento de responsabilidade social. Mas, voltando ao princípio da história, estas empresas, indústria cimenteira, fábricas de cimento, sempre tiveram um grande impacto territorial. Portanto, não são empresas que passam despercebidas. Têm presença física forte no território e têm sido grandes empregadoras. Portanto, a fábrica da Maceira chegou a ter mais do que 1000 pessoas a trabalhar, o Otão tinha largas centenas, portanto, tem impacto social visível. E, no caso do Otão, sempre houve, logo de início, a partir de 1930, tínhamos uns acionistas dinamarqueses que trouxeram sempre uma abordagem muito social, muito de apoio social aos trabalhadores e à envolvente geográfica. E, portanto, temos uma longa tradição de apoio social por esta via nórdica, se quisermos chamar assim. No caso da Maceira, os fundadores da fábrica, Henrique Sommer e José Rocha e Melo, eram pessoas estrangeiradas, tinham visto muito, viveram no estrangeiro, conviviam no estrangeiro, sabiam como era um modelo destas fábricas que tinham sempre uma componente social muito forte. Também temos que ver isto em perspectiva, perceber que o mundo em 1920, 1930 não era o mundo de hoje, o Estado Social como nós o conhecemos não existia, os apoios sociais eram inexistentes e, portanto, as empresas, como forma de garantir a atração e a manutenção dos trabalhadores, tinham também políticas sociais. No caso de Rocha e Melo e Henrique Sommer, eles eram pessoas muito ligadas à Igreja e, portanto, tomaram contacto com a recente doutrina social da Igreja, portanto, a bula Rerum Novarum do Papa Leão XIII, não é por acaso que este Papa é o Leão XIV, porque vai a mesma raiz, que instituiu esta bula Rerum Novarum, que instituiu a doutrina social da Igreja, é de 1914 ou 1915, e, portanto, eles pretenderam criar na Maceira um movimento em que se percebia que os trabalhadores tinham uma grande proteção e um grande apoio por parte da entidade empregadora. E, portanto, na Maceira sempre houve bairro social, centro médico, apoio à Casa do Pessoal, portanto, várias iniciativas que formavam uma comunidade, à época, muito mais próspera do que as comunidades vizinhas. Mais tarde, nos anos 50, em Pataias, o comendador Joaquim Matias fez algo também semelhante. Portanto, também havia uma grande preocupação social por parte do comendador Joaquim Matias com os trabalhadores da fábrica Cibra Pataias. E no Otão tudo isto se foi desenvolvendo em paralelo, portanto, movimentos que na altura eram separados, mas que foram práticas constantes. Por exemplo, só para darmos um exemplo muito prático, temos nos nossos arquivos um recortezinho
do setubalense do princípio dos anos 60 a dizer que a Cecil introduziu uma grande inovação social. E essa inovação social consistia na atribuição, na oferta do sábado aos trabalhadores. Portanto, os trabalhadores ganhavam o sábado sem terem necessidade de trabalhar, porque nessa altura trabalhava-se ao sábado, e portanto a Cecil teve uma grande inovação social que foi oferecer ao sábado, que se chamava na altura o fim de semana inglês, e portanto a semana inglesa de trabalho, e portanto foi hoje uma coisa que para nós é completamente adquirido. Em 1960 era uma inovação Temos social. que sempre pensar no contexto temporal em que nós estamos envolvidos, mas é muito interessante nós percebermos que historicamente duas raízes, como tu falas, que têm criações distintas, acabam por convergir exatamente para o mesmo tipo de apoios, e como tu falas e muito bem, estas empresas são fábricas que não passam despercebidas e que ocupam territorialmente muito espaço, não é? E empregam muitas pessoas. Isto tudo evoluiu, não é? E hoje em dia, o tipo de apoio que nós damos já não é o mesmo, certo? Claro, evolui porque as expectativas das pessoas evoluem, a própria autonomia dos trabalhadores é completamente diferente. Portanto, antes as pessoas teriam que trabalhar numa casa, num bairro perto da fábrica, porque não havia transportes, nada disso. Hoje, cada pessoa, cada família quer viver da sua forma, com os seus ritmos, com as suas características, e, portanto, não há uma autonomia individual que não tem nada a ver com o que acontecia há 40 ou 50 anos atrás. Por outro lado, este conceito da licença social para operar também se instalou muito junto das comunidades e junto das autoridades. E, portanto, a Cecil sempre quis dar um grande exemplo de como nós somos uma empresa responsável que atua acima e além daquilo que são as imposições legais, quer do ponto de vista ambiental, quer também do ponto de vista social. Portanto, muito do que nós fazemos não tem qualquer obrigação legal, mas são mecanismos que nós entendemos que são os mais favoráveis para que a empresa possa dar um impacto positivo, além do impacto positivo que já tem através do seu desempenho económico e do seu desempenho industrial, ao fabricarmos um produto absolutamente essencial para o conforto, para a segurança, para o património das populações e de uma grande cadeia de valor de construção. Independentemente do que já fazemos concretamente como atividade, como negócio, termos também um impacto social positivo, de alguma forma beneficiando as comunidades nas quais estamos envolvidos. É dar um passo a mais do que aquilo que legalmente somos obrigados, e acabamos por ter aqui este impacto também aqui na sociedade e também na forma como as populações acabam por olhar para uma empresa destas, não é? Claro. Nós hoje em dia dividimos estes apoios, não é? De que forma? Temos aqui instituições, temos... Ora bem, nós temos uma matriz de apoios que tem que ver com isto. Em primeiro lugar, beneficiamos. Portanto, temos dois ramos fundamentais. Beneficiamos as comunidades onde estamos envolvidos e beneficiamos a comunidade profissional que está relacionada connosco. E, portanto, no que diz respeito às comunidades, temos linhas de apoio com autarquias locais, como é o caso da Maceira. Temos há longuíssimos anos, desde pelo menos 2003, formalizado um protocolo com a Junta de Freguesia de Maceira, protocolo de colaboração e financiamento, que apoiamos a freguesia com recursos financeiros e com materiais nossos, cimento, betão, tínhamos pré-fabricados, também pré-fabricados, e, portanto, ajudamos a comunidade em diversas obras, em diversas atividades, através da Junta de Freguesia e também pontualmente com outras entidades, como os bombeiros, porque, por exemplo, os bombeiros da Maceira nasceram dentro da fábrica em 1923. Vem daquela comunidade. Prática e também daquela necessidade que a empresa tinha de ter um corpo de bombeiros, ou ter uns serviços de assistência e de proteção, que na altura não havia propriamente corporações de bombeiros em todo o lado. Esta corporação de bombeiros só se tornou autónoma da fábrica nos anos 80, quando foi criada a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Maceira. Portanto, entre 1923 e 1984, os bombeiros eram os bombeiros da fábrica que prestavam depois serviço à comunidade, só depois é que se autonomizaram. Portanto,
este tipo de relações que temos com estas instituições são relações de século, não é? Praticamente, e portanto são ligações bastante profundas e bastante profícuas. Em Setúbal, a relação passa mais pela, pela relação direta com um grande conjunto de associações, cerca de 100 associações por ano, que nós apoiamos desde 2003 também, e portanto temos uma relação muito, digamos, muito confiável, uma relação de longo prazo com cerca de 100 instituições de caráter desportivo, cariz social ou cultural, do concelho de Setúbal e pontualmente do concelho de Palmela e Sesimbra. E portanto, com estes apoios, facilitamos muito a vida comunitária, portanto em organizações de base que estão muito próximas das populações. Muitas delas têm trabalhadores nossos, colegas nossos, que são dirigentes, que são beneficiários, porque fazem desporto, os filhos estão na creche, etc. Há dezenas de casos, mas que temos uma relação de facto muito profunda que ao fim de 20 e tal anos já se torna uma relação completamente estrutural e de grande confiança mútua entre a empresa e o movimento associativo setubalense. No outro plano, do lado profissional e do lado mais técnico, a nossa preocupação é estabelecer uma relação institucional com as ordens profissionais dos arquitetos, dos engenheiros, e também com o mundo académico, apoiando muito congresso, muita publicação de tese, jornadas universitárias de estudantes ou de professores, seminários técnicos, congressos técnicos e científicos, para fomentar também a produção científica e auxiliarmos aquilo que são os nossos prescritores e as pessoas que nos auxiliam quando precisamos de desenvolver projetos, ou quando lançamos novos produtos, ou quando temos novas abordagens técnicas. E, portanto, temos aqui dois universos, um de proximidade geográfica e outro de proximidade mais profissional, mais profissional. intelectual. E pronto, temos aqui um trabalho muito interessante, através do Prémio Cécil, sobretudo, o Prémio Cécil de Arquitetura, o Prémio Cécil de Engenharia. O Prémio Cécil de Arquitetura foi criado em 1991, a primeira edição, e o Prémio Cécil de Engenharia Civil em 1995. Portanto, são projetos que também já têm 30 anos de existência, e são considerados os prémios de referência pelas respectivas classes profissionais e, portanto, têm o alto patrocínio da Presidência da República desde a sua fundação, portanto, algo que tem muito prestígio e que é muito reconhecido pelas classes profissionais. O prémio Cécil de Arquitetura, então, é assim aquele grande prémio, não é, para os nossos arquitetos? É, mas quer dizer, tanto o de arquitetura como o de engenharia. Só que a engenharia civil é menos visível socialmente do que a arquitetura. A arquitetura ocupa mais espaço mediático, ouvimos falar mais de arquitetos, os arquitetos são mais visíveis, mais proeminentes socialmente. E, portanto, tem mais visibilidade o prémio de arquitetura, mas para a engenharia tem exatamente a mesma importância. Eu achei bastante interessante perceber, não é, que nós temos aqui duas vertentes sociais, como tu estás a explicar. Falaste em cerca de 100 associações, não é? Dentro dessas associações temos associações desportivas, temos associações que são mais do cariz de apoio, se calhar familiar, digo eu, de lares, não sei. Como é que se traduz o apoio? Porque nas autarquias já falaste que nós aqui damos aqui se calhar algum apoio em termos de materiais, não é? Nestas instituições, como é que este apoio... Bom, quanto às instituições, às associações de Setúbal, é também através de um mecanismo formal, de um protocolo de colaboração e financiamento, em que nós damos uma verba que é variável em função da dimensão da associação e que beneficia um conjunto de associações desportivas, portanto os clubes de bairro do atletismo, da canoagem, do ciclismo, portanto há dezenas de casos. Depois também da área cultural, portanto o Coral Luísa Todi, a Associação Setúbal Voz, as Filarmónicas, a Perpétua Azeitonense, a Capricho Setubalense, portanto todos esses clubes e associações que promovem atividades artísticas e culturais em Setúbal, e depois também as de cariz social, com grande destaque para o Banco Alimentar,
de Setúbal, para a Cruz Vermelha, para a PPA-CDM, a LATI, portanto, instituições que ou se dedicam ao apoio infantil, ao apoio à terceira idade, ou mesmo do apoio àquelas pessoas que têm dificuldades ou deficiência ou de sem-abrigo. Portanto, temos aqui uma linha de financiamento que todos os anos as associações nos enviam os seus relatórios de atividades e os seus planos de atividades, que nós de alguma forma avaliamos, olhamos para eles, não somos auditores, mas percebemos qual é a dimensão e qual é que é de facto a atividade que as empresas, que estas associações desenvolvem, e depois renovamos anualmente estes protocolos com uma verba, e durante o ano vamos assistindo, somos convidados e eu visito muito frequentemente este tipo de estas associações, para verificar também em loco aquilo que acontece. Portanto, há casos muito pequeninos, de pequenas associações, mesmo de bairro, associações recreativas de bairro, em que o nosso apoio é pequeno, mas a pequena monta, mas que é suficiente para o nível de atividade que aquelas associações desenvolvem, mas que lhes permite ter a porta aberta e fazer e cumprir o seu objetivo social muito de proximidade. Temos que pensar em pessoas reformados, pessoas que vivem isoladas, e que esta vivência de bairro ainda é muito importante. Ou, noutro plano, instituições com a relevância do Banco Alimentar ou da Cruz Vermelha, que têm outra dimensão de funcionamento, têm outra dimensão também de financiamento, mas que são absolutamente estruturais para o apoio social que é preciso numa zona como Setúbal, que sabemos que ainda, infelizmente, padece de algumas bolsas de pobreza estrutural. Nestes teus 20 anos de Cécil, certamente com todas estas visitas aqui na zona de Setúbal já apanhaste aqui alguma história que se calhar aqui podes partilhar connosco? Sim, há várias, há uma história muito interessante que é de uma associação que é a SIMBA, Sociedade de Instrução Musical dos Brejos de Azeitão, que lá em 2002, 2003, tinha um projeto de fazer a sede, e a Cécia na altura comprometeu-se a financiar parte da sede, só que entretanto a associação passou por um longo período de inatividade e dificuldades, e portanto isto nunca avançou, e passados uns quantos anos, 15 ou 16 ou 17 anos, vieram ter connosco e dizer, olha, em tempos houve esta promessa, podem-nos ajudar, e hoje, na data de hoje, a Simba está a construir a sua sede com cimento e com betão oferecido pela Cécil neste esquema do protocolo, e portanto o que mostra que somos uma empresa de palavra, porque o que aconteceu a promessa que fizemos há 20 anos atrás, estamos a cumpri-la hoje. Eu vou só partilhar aqui uma coisa. Eu acho interessante esta parte da Cécil, porque eu sou de Azeitão, sempre vivi a minha vida praticamente toda ali na zona de Setúbal, e por onde eu olhava, tudo o que era instituições, campos de bola e tudo mais, pá, se calhar praticamente todos tinham o logotipo da Cécil. Sim, há um caso clássico, é o CCDBA, que tem uma importantíssima função ali no desporto juvenil, no futebol juvenil, e agora também futebol feminino, infantil, que é engraçadíssimo, e que ao longo dos anos nós temos contribuído financeiramente e também com cimento, por exemplo, a fazer os balneários, coisas que são relativamente elementares, mas que de facto sem balneários é difícil praticar futebol, e portanto um pequeno clube de bairro ou de uma pequena povoação, se não for este apoio da Cécil, não há apoios públicos, mas os apoios públicos são sempre insuficientes, como também nós reconhecemos que o da Cécil também é insuficiente para todas as necessidades que existem. Portanto, nós fazemos o que fazemos, mas não conseguimos cobrir todas as necessidades. Às vezes também não é o muito que se dá, mas alocado às Exatamente. verdadeiras necessidades, e conseguimos aqui dar aqui um empoderamento grande, não é? Sim, e temos um fine-tuning, digamos, uma apreciação mais cuidadosa E de cada próxima dos também, não é? projetos. Exatamente. Que é engraçado, porque estamos a falar de uma empresa que é uma indústria cimenteira, e de repente estamos a falar aqui de instituições de lares, estamos a falar de instituições em que temos aqui futebol feminino. É assim um paradigma completamente diferente. Isto em Setúbal tem muito a ver com as instituições. Na Maceira É mais através da junta de freguesia que isso é feito. E depois a junta de freguesia apoia também diversas entidades. Todavia, quando há grandes desafios ou quando há grandes necessidades, nós também participamos,
No caso dos bombeiros da Maceira, temos regularmente, de X em X anos, quando eles compram uma ambulância nova ou um veículo de combate a incêndios novo, naturalmente que a empresa, sendo a maior empresa da freguesia e uma das maiores do concelho e da região, e também sendo, é uma constatação, um potencial beneficiário da atividade dos bombeiros, em casos de acidentes, de proteção, de incêndios, do que seja, temos também esta responsabilidade e apoiamos os bombeiros adicionalmente, ou agora recentemente a Sociedade Filarmónica da Maceira completou 150 anos e conseguiu concluir um auditório. Nós demos um apoio adicional relevante para a concretização desse auditório. A Academia Cultural e Social da Maceira construiu uma creche, agora ao abrigo do PRR, mas precisava de um certo cofinanciamento e nós contribuímos para isso porque é uma creche que é um equipamento social relevante em que também os nossos colegas que tenham filhos também podem vir a beneficiar. Portanto, nós contribuímos para melhorar a prestação de cuidados sociais na região em que estamos. Em Pataias, há uns anos, demos também um grande apoio para a construção das piscinas municipais, uma obra muito significativa, feita integralmente com materiais Cécil. Portanto, estes exemplos reproduzem-se muito. Mas não se esgota só nisto, porque também temos outro tipo de comparticipações, mesmo com apoio com instituições públicas. O Hospital do Botão, que é nosso vizinho próximo, o nosso vizinho mais próximo da fábrica de Botão, historicamente a água era fornecida pela fábrica, passados uns anos, agora não, mas não foi há muitos, foi há umas 2 décadas, por imperativos legais, o fornecimento da água ao hospital teve que passar a ser feito pelos fornecedores públicos, não é? Pelos serviços municipalizados, e ainda hoje a Cécil continua a pagar a água do Hospital de Botão. Todos os trimestres pagamos a fatura da água do Hospital de Botão e fazemos obras regularmente ali, ajudamos a fazer obras ali regularmente no hospital. Ou seja, há aqui muitos apoios, há aqui muita intervenção que a Cécil tem, que acaba por estar aqui muito escondida, mas que afeta diretamente estas comunidades. No caso do Otão, de Setúbal, temos as instituições muito presentes. No caso da Maceira, temos a autarquia e vejamos, não é? A própria fábrica promoveu o crescimento daquela zona, daquela comunidade, não é? Tem sido muitos desafios lidar com pessoas. Sim, claro, porque estas instituições têm pessoas à frente, têm líderes, e estas pessoas têm expectativas, têm percursos de vida, portanto temos que calibrar e temos que conseguir falar com estas pessoas e, pronto, e de alguma forma encontrar aqui um equilíbrio, mas é algo que é possível fazer com uma forma construtiva e com um impacto positivo. Temos outros exemplos que são às vezes um bocadinho mais formais. Por exemplo, estamos há muitos anos, damos um apoio ao ICNF para o estudo e investigação do Parque Marinho Luís Saldanha, que é a parte marítima do Parque Natural da Arrábida, e que ao longo destes anos, portanto, foi um projeto que começou em 2007 e que nós, 2007, e temos esse compromisso até 2029, portanto, é capaz de ser talvez o projeto de investigação científica financiado por uma empresa mais prolongado de Portugal, portanto, estamos a falar de 20 e tal anos de investigação científica, portanto, são rúbricas mais pesadas, mais fortes, junto de um stakeholder que é relevante e que não tem de relação direta com a nossa atividade, porque isto é passado no Parque Marinho Luís Saldanha, nós não temos impacto nenhum no meio marinho, mas que institucionalmente faz parte do Parque Natural da Arrábida, onde nós estamos inseridos. Quando o parque foi criado, nós já estávamos há 70 anos na Arrábida, portanto, e já lá vão mais 50, que o parque foi criado, faz agora em 2026 50 anos o Parque Natural da Arrábida, portanto, é um parceiro com quem nós temos naturalmente que nos ligar. Vão passando os diretores, vão passando os ministros, os secretários de Estado, mas a relação institucional da Cécil com estas entidades
mantêm-se, e portanto, tanto como nos relacionamos e procuramos gerar impacto positivo em grandes instituições públicas, como o Parque Natural da Rábida, como num pequeno clube de bairro, ou associação dos moradores, Mas a Aldeia realidade Grande, é o que que este seja. impacto depois acaba por se sentir, as pessoas que estão presentes nessas associações sentem o impacto de uma forma positiva, e uma coisa que eu acho que é impressionante é que a Cécil acaba por estar presente de uma forma muito, muito positiva em todas estas instituições, Sim, 100 e qualquer coisa instituições que nós apoiamos. sim, apesar que há aqui também um tema ético associado a isto, é que também não nos parece correto e não tem sido muito essa a nossa prática, desde sempre, de fazer um grande alarde daquilo que fazemos. As pessoas com quem nós relacionamos, as instituições sabem aquilo que fazemos, as autoridades sabem aquilo que fazemos, mas eu vejo muitas vezes muita coisa no espaço público, na comunicação social, etc., de empresas que dão alguma coisa e fazem um grande alarido à volta do que dão. Às vezes levanta até um tema ético, porque o que dão não justifica tanta comunicação e tanta divulgação. Nós, eventualmente, aí pecamos um bocadinho por defeito, mas achamos que é preferível estarmos do lado O certo, low profile, não é? um certo low profile, e é um imperativo ético, quer dizer, é sempre preferível ficarmos com a ideia ou ficar uma percepção de que damos 9 quando damos 10 do que o inverso. Do que ficar com a ideia que damos 10 quando damos 9 É, é uma apropriação indevida deste espírito e desta abordagem social. Isso é uma aprendizagem, que é a gestão de expectativas depois dos nossos parceiros, não é? Exatamente. Não temos grande hipótese Exatamente. aí. Há aqui também um outro mecanismo que eu gostava de falar, que não tem que ver diretamente com responsabilidade social comunitária, portanto, de impacto comunitário, mas tem que ver com um grande exemplo de cidadania, que são as nossas comissões de acompanhamento ambiental, que fazem o acompanhamento ambiental, mas também social e de desempenho geral da fábrica. Foram criadas a do OTAN em 2003 e vai agora para a sua reunião 115, e na Maceira foi criada em 2006 e vai agora para a sua reunião 45, e em Pataias também tivemos, mas foi uma experiência que depois não houve envolvimento comunitário suficiente e não prosseguimos. Mas que consiste em sentarmos à volta de uma mesa, portanto, uma lógica de fórum, de plataforma, regularmente, 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, juntamos um conjunto de stakeholders, associações ambientalistas, autoridades locais, os vizinhos, seja, por exemplo, caso o Hospital de Botão faz parte, os serviços de saúde de Setúbal, a Quercus, portanto, há várias entidades que o Instituto Politécnico de Setúbal, na Maceira, a Junta de Freguesia, os bombeiros, a Câmara Municipal, portanto, a composição A comunidade, não é? varia, mas são representantes da comunidade. Estas pessoas voluntariamente trabalham connosco horas por trimestre para nós apresentarmos o nosso desempenho ambiental, de segurança, de saúde, mostramos os investimentos que fazemos nas fábricas, o nosso desempenho, e recebemos feedback deles, percebemos as suas expectativas, as suas dúvidas, e damos explicações técnicas, e isto é muito importante porque nos estimula e nos dá informação social muito importante para nós atuarmos da melhor forma junto da comunidade, e por outro lado também nos responsabiliza, e do lado deles, do lado da comunidade, tranquiliza-os porque ficam a saber exatamente o que é que está a acontecer na fábrica, e isto foi uma prática totalmente voluntária da Cécil, foi criada por vontade da empresa, não é, portanto, não é uma iniciativa que tenha um grande impacto financeiro, mas tem os seus custos, mas que fazemos de uma forma totalmente voluntária, nada na lei impõe. Agora, mais recentemente, já houve uma evolução legislativa, há algum tipo de atividades que promove iniciativas deste género, mas com muito menos poderes do que aquelas que estas Isto comissões é têm. ir um bocadinho além da produção, não é? Muito além Muito da além da produção, produção. muito além da produção, mas também responsabiliza as pessoas da fábrica porque sabem que regularmente
tem que fazer uma prestação de contas junto da comunidade e junto dos stakeholders, e isto envolve, motiva, estimula e responsabiliza bastante os nossos responsáveis. Nuno, diz-me só, estamos a acabar o tempo, queria saber o que é que nós esperamos para o futuro, o que é que vem aí de projetos em relação aqui a este tema. Bem, como sabemos, a realidade é dinâmica, pronto, e nós estamos inseridos num contexto local, regional, nacional, internacional, que de alguma forma nos condiciona, e muitos destes temas têm vindo a ganhar crescente visibilidade e relevância. Temos como objetivo estratégico duplicar o volume de apoios que damos face ao que dávamos em 2020. E, portanto, este caminho de apoio e de participação na vida comunitária é um caminho que irá prosseguir. Depende também, o caminho exato depende muito também das solicitações externas, das necessidades externas. Nós temos que ajustar isto, por exemplo, nos anos de 2012, 13, 14, durante a grande crise da Troika, anteriormente dávamos mais dinheiro às associações desportivas e culturais e menos às instituições sociais. Durante aquele grande período de dificuldades tivemos que inverter isto um pouco, calibrar e passar a dar mais dinheiro às instituições sociais. É uma questão de adaptação. Portanto, nós não sabemos, durante o Covid demos imensos apoios. A fábrica podia comprar coisas, por exemplo, naquelas primeiras semanas de Covid, a fábrica comprou centenas de máscaras para dar aos serviços médicos de Setúbal, porque havia dificuldades de fornecimento, a contratação pública, toda aquela confusão burocrática, e nós demos bastantes apoios. Portanto, há muita coisa deste tipo em que nós podemos, por sermos mais ágeis, podemos desenvolver linhas de atuação que sejam mais efetivas de acordo com as necessidades mais emergentes. Acaba por ser aquela evolução que falaste. Nós em 1950 a fábrica tinha umas necessidades, em 2025 tem outras necessidades, aqui a comunidade tem outras necessidades, assim digo. Em 2035 terá outras necessidades. Sendo que nós sabemos que este caminho de ligação e de interdependência entre as fábricas e as comunidades é um caminho que tende a estreitar-se e a aproximar-se mais. Portanto, as expectativas das comunidades vão nesse sentido. Portanto, Nuno, uma mensagem para quem nos está a ouvir? Ora bem, eu acho que isto que contámos assim muito resumidamente nestes minutos mostra que estamos numa empresa que é profundamente responsável pelo que faz. Nós sabemos no nosso desempenho profissional e cada um na sua função aquilo que nos é exigido e aquilo que entregamos aos nossos clientes e aos nossos parceiros em termos de qualidade intrínseca dos nossos produtos e do nosso desempenho. Neste aspecto social é exatamente o mesmo. Portanto, nós temos aqui um propósito, criamos impacto positivo. Na nossa assinatura que diz Cécil dá forma às ideias dos engenheiros, dos arquitetos, dos projetistas através do nosso produto, mas também dá forma às ideias da nossa comunidade com este tipo de relação comunitária e de cidadania responsável que temos, e parece-me que isto é um fator que deve ser muito tido em conta por todos nós que estamos na empresa, e que quem mora perto dos locais onde acontecem estes apoios acaba por beneficiar por si, com a sua família, com os seus amigos, mas que isto faz parte, digamos, de um propósito maior, que é, no fundo, estarmos a trabalhar numa empresa que atua de uma forma socialmente responsável. Nuno, muito obrigado. Hoje falamos sobre a responsabilidade social e percebemos como é que a Cécil tem impactado as comunidades à volta, com os apoios e com todas as suas atuações. Nuno, muito obrigado por teres cá estado. Agradeço o convite. Gosto, e como sempre. Até uma próxima vez. Este foi o último episódio de 2025. Vou-vos esperar para o ano que vem.